Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Gabriel, sou discípulo, seguidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os irmãos que já me conhecem, sou ex-satanista, ex-mestre de alta magia negra, onde tive um templo luciferianista no passado, em São Paulo, onde eu atuava com invocações de principados e potestades, e sou ex-membro da Ordem Maçônica do Grande Oriente. E diversas coisas que eu venho acompanhando, irmãos, após a minha libertação, aleluia, glórias a Deus, onde eu tive um encontro com Jesus Cristo e fui chamado para pregar o Evangelho da Paz e revelar tudo acerca do satanismo, maçonaria, ocultismo no mundo e nas igrejas, tá? Porque infelizmente o mundo já nos poder do maligno, Satanás já cegou a humanidade, e o que nós temos que fazer é salvar almas, vidas, levando a verdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, ao Elahá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vou abordar um tema que é de suma importância, porque sabemos que os países, o Estado, né, é laico, e infelizmente o Império Romano, a Igreja Católica, ela continua sendo aquela que prega, crucifixa Jesus constantemente através de abominações. As igrejas hoje em dia, depois da Reforma Protestante, todas estão, a grande maioria, envolvida com ocultismo, satanismo e maçonaria, onde a bancada evangélica, os líderes religiosos evangélicos estão envolvidos com ordens maçônicas, inserindo teologia da prosperidade, da confissão, tendo muitos casos e relatos de pastores envolvidos com desvio, lavagem de dinheiro, abuso sexual, estupro, entre outras coisas. Mas o vídeo que a seguir irei passar para os irmãos é de que o Império Romano, aleluia, ele vem sendo o alvo, porque o Vaticano, ele lá dentro acontece cultos satânicos, porque eu, quando me iniciei no satanismo, eu realizava missa negras, irmãos. E o próprio Vaticano, como é citado na palavra do Senhor, a qual o Vaticano é adornado de pedras preciosas, de ouro, de púrpura, ele vem causando muitas coisas tristes na humanidade, porque o mundo se curva a Satanás. A palavra de Deus diz que muitos são os que entram pelo caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Então o Vaticano, ele sempre foi aquele que lutou, não aceitou, não reconheceu Jesus Cristo como Messias, o único Senhor e Salvador. O Império Romano, ele sempre foi contra o cristianismo, tá? Existe uma manipulação muito grande na humanidade, mas como o próprio apóstolo Paulo é chamado por Cristo, o alvo dele era chegar em Roma, aonde ele foi preso, aonde Paulo cumpriu a missão dele. Ele teve que chegar no Império Romano para pregar e proclamar o Evangelho, irmãos. O Império Romano, o Vaticano, eles fazem cultos satânicos, são envolvidos com a maçonaria também. E, infelizmente, o Estado, os países, o governo político sabe que existe muitos casos dentro da Igreja Católica, onde muitos se confessam ser católico, apostólicos romanos, tá? Onde políticos que hoje atualmente infelizmente se diz cristãos evangélicos, eles são católicos, onde apoia, né, a favor aí do anticristo,
onde a própria Igreja Católica, o papado, os clérigos, todos os papas, eles têm envolvimento com culto satânico, porque dentro de alguns cultos que eu realizei no satanismo, eu usei símbolos que a Igreja Católica usa em caixões, onde eu já vi um dos caixões do Papa João Paulo II, tá? Eles são adoradores de imagens feitas por mãos de homens, imagens de barro, tá? E a Igreja Católica, ela está envolvida com sequestro, com sumiços de criança, com abuso, com homossexualidade, que é o que vai passar a seguir neste vídeo. A Igreja Católica, ela está atualmente junto com as Nações Unidas, com a ONU e com outras organizações mundiais, tá? Então, infelizmente, irmão, nós temos que vigiar, clamar, dobrar nosso joelho ao Senhor e pedir por misericórdia, irmãos, porque muitas crianças estão tendo a sua vida ceifada, estão sendo manipuladas pelo diabo. O diabo anda usando líderes religiosos para fazer o que quiser. E a Igreja Católica, o governo político, tanto do nosso país, da nossa nação, no Brasil, nos Estados Unidos, Espanha, Itália, Inglaterra, Portugal, Rússia e diversos outros países, irmãos, todos eles sabem o que o Império Romano Vaticano faz através da Igreja Católica com assédio de crianças, com estupro, com homossexualidade, molestando as nossas crianças, onde isto é muito comum no satanismo, irmãos. Então, estou revelando para que os irmãos tenham ciência. Vigie, orem pelas suas crianças. Não permita, irmãos, com que suas crianças sejam presa fácil na mão de Satanás. Então, a Igreja Católica, o Império Romano, ele anda demonstrando condutas e atitudes contrárias da palavra do Senhor. Que os irmãos fiquem com o vídeo a seguir. Amém. Você sabe o que ocorreu no Vaticano quando o Papa abdicou do seu trono? Aconteceu uma grande tempestade. E o relâmpago atingiu o Vaticano em cheio, você está vendo aqui. E é comum se admitir no Vaticano que existe um elo muito próximo entre pedofilia e satanismo. Aqui se sabe também que era comum ter essas ambulâncias aqui em frente e aí apanhar jovens romênios de 14 anos nessas ambulâncias. Essas crianças eram levadas diretamente para o Vaticano. Eu estou em Roma, meu nome é Leo Zagami. Eu nasci aqui no dia 5 de março de 70. Nasci exatamente aqui no Hospital Gemelli, onde o Papa João Paulo II costumava se consultar. Eu nasci exatamente neste círculo do Vaticano, e aqui essas coisas são popularmente comuns, disso eu conheço muito bem. Aqui onde reside a cultura católica é minha cidade natal. Há um tempo atrás esteve aqui comigo um produtor americano, trouxe uma câmera, filmamos algo aqui na igreja. Então eles nos puseram para fora da igreja. E o produtor havia dito, nós viemos aqui agradecer a Jesus Cristo. E você sabe o que é que responderam? Nós não queremos saber de Jesus aqui, isso aqui é o Vaticano. Este momento é muito importante porque o Papa Francisco está viajando para os Estados Unidos. Estamos em setembro de 2015 e ele irá anunciar o governo único mundial, não só no governo americano, como também na ONU. E isto é a conclusão de 500 anos dos jesuítas tomando conta do Vaticano. 500 years history of the Jesuits taking control of the Vatican. A ordem jesuíta foi criada 500 anos atrás por Inácio Loyola. Daí em diante se tornou a ordem do catolicismo mais poderosa e hoje finalmente eles têm seu próprio Papa no poder. Eles foram expulsos do catolicismo durante um certo tempo, mas agora voltaram e estão prontos para anunciar a nova ordem mundial. E as pessoas me perguntavam antes por que você relaciona o Vaticano com a nova ordem mundial.
Me diziam que isso não tem a ver uma coisa com outra, mas eu digo que na realidade tudo tem a ver. E como eu já mostrei ao Alex Jones aqui, o Vaticano é tudo, menos uma religião. É um Estado com visão puramente política, e neste jogo de influência política, e estão agora prontos para eleger o seu próximo presidente da República norte-americano. As pessoas podem estar pensando na Hillary Clinton porque ela tem conexões jesuítas. Em contrapartida, Jeb Bush é o candidato preferido do Vaticano. Isso porque ele é um cavaleiro de Columbus. E ao final ele tem que responder ao grão-mestre. Este é Carl Anderson, presidente do Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano, que durante décadas tem reciclado dinheiro de drogas, dos cartéis de drogas pelo mundo, da máfia, e tem a obrigação de lavar todo esse dinheiro sujo. Eles estão maquiando tudo isso, tentando mostrar para o mundo um Vaticano limpo. Na verdade, nada é transparente dentro do Vaticano. E nada dentro do Vaticano é o que parece. Então, o que está acontecendo com este Papa, que tem raízes comunistas? Claro que ele é comunista. Os jesuítas inventaram o comunismo. E ele hoje é o principal homem que quer trazer ao cenário mundial este governante. Já estão criando o seu próprio parlamento religioso, está se tornando realidade. Tudo isso porque a nova ordem mundial clama por uma religião única. E parece que esta religião única é o Vaticano e os jesuítas. Então é isso que eu tenho denunciado durante anos. Assim é importante entender o que ocorre no Vaticano para compreender o que está se passando com a nova ordem mundial. E precisamos também mencionar o Clube Bilderberg, porque o Clube Bilderberg esteve aqui em Roma, não muitos anos atrás. E aqui fizeram uma reunião totalmente privada. E não houve, como sempre, nenhuma cobertura dos meios de comunicações. Assim, portanto, ninguém ficou sabendo do que eles falaram. Só se sabe que foram até o Museu do Vaticano. E o Museu do Vaticano era exatamente onde algumas peças costumavam se reunir durante a Guerra Fria. E isso também é algo que as pessoas não sabem, porque se acha que o Museu do Vaticano é apenas um local para turismo. Nós aqui sempre soubemos que em meio aos turistas que estavam presentes no Museu do Vaticano apareciam também espiões, tanto da Rússia como dos Estados Unidos. Era exatamente este ponto neutro onde informações eram trocadas. Os jesuítas retornaram ao Vaticano em 1814. Eles foram expulsos daqui em 1773. Eles foram considerados ilegais, foram expulsos de Roma. E também foram expulsos de todos os países católicos. Assim, em 1814, após a morte de Napoleão, então eles voltaram para o Vaticano com um plano mestre de tomar o controle do poder. E agora, é claro, eles têm um Papa jesuíta. E assim, todo o cenário já está preparado. Isso porque os jesuítas fazem parte de um grupo chamado maçonaria. E um como o outro são adeptos ao rito escocês. Assim, existe, claro, um elo entre os jesuítas e os maçons. E eles estão atuando em países católicos e meio também aos protestantes. Então é isso que está acontecendo atualmente, e temos esse cenário pronto e preparado. Por conta deste elo, missas satânicas estão acontecendo dentro do Vaticano. Neste círculo negro, o Papa é o general dos jesuítas. Assim, eles são muito poderosos, são ligados também à CIA, como já tinha dito antes. Então, em seguida, falei com eles a respeito da ideia deles terem um Papa negro, um Papa africano, que é a proposta do Vaticano para o sucessor do Papa Francisco. E isso tudo porque eles dão o nome do general do jesuíta de Papa Negro. Então, como já se sabe, o Papa Bento foi forçado a sair pelos jesuítas e eles estão planejando agora trazer o seu Papa Negro. E a pessoa que arregimentou tudo isso morreu logo depois, foi o cardeal Martini. E este cardeal tinha ligações fortes com os israelitas e por isso pediu para ser enterrado em Israel.
E ele era um jesuíta, então aqui você também vê exatamente esta mesma conexão. Os jesuítas do Vaticano e jesuítas de Israel são muito próximos. No final dos anos 70, no Afeganistão, Zabriskie iniciou um tipo chamado de Osama Bin Laden. Assim montaram uma loja internacional chamada UR. Este fato foi relatado na Itália recentemente em um livro escrito pelo mestre da loja maçônica Sião. Essa loja é reconhecida pela obediência americana. E este homem, com o nome de Magaldi, ele fez essa denúncia. Ele denunciou que Obrinsky iniciou Osama Bin Laden. Então, logo depois, quando houve a situação na Al-Qaeda, Osama Bin Laden teve que se reformar. Então, colocaram em seu posto um outro homem. Durante este tempo, este homem era muito popular. Tanto que se as pessoas tivessem problema em qualquer local de prisão no Iraque, os americanos tinham que chamar esse homem, al-Baghdadi. Eles pegaram al-Baghdadi. É um homem que também foi bem preparado. Então, ok, vamos iniciar você. E o iniciaram na loja Tor Pentalfa. E este é hoje o cabeça do ISIS. E o ISIS é a atual ferramenta que eles estão usando para nomear como terroristas. É isso que está acontecendo exatamente hoje. E se as pessoas estão pensando que o ISIS é composto por muçulmanos, elas estão totalmente erradas. Pois isso não tem nada a ver com o islamismo. O problema com o islamismo é que eles não denunciam esta realidade. Eles deveriam denunciar esta realidade maçônica que está tomando controle totalitário. They should denounce this Masonic reality taking control of their leaders. There is especially a very dangerous... E existe um líder muito especial que é extremamente perigoso e ele está envolvido em tudo isso. Ele está puxando este califado. Ele se chama Fethullah Gulen e ele anteriormente foi acusado pelas autoridades turcas de ser terrorista. Esta acusação aconteceu em dezembro de 2014 e atualmente ele se encontra na Pensilvânia, onde está protegido pelo governo americano. E se você for procurar por Fethullah Gulen, ele na verdade você verá que é um agente da CIA. Ele é comandado pela CIA e também a sua organização que inclui 500 escolas em todo o planeta. E eles trabalham paralelamente aos jesuítas. Inclusive o livro que ele escreveu fala em um dos capítulos sobre a nova ordem mundial. É um capítulo inteiro somente sobre a nova ordem mundial. Neste livro, um trecho foi escrito por Thomas Michel. E este era responsável pelo setor de ecumenismo, liderado pelos jesuítas. O que ele disse a respeito de Schurz e a máfia que está comandando a comunidade europeia. A máfia Oman, que pertence ao Clube Bilderberg, é totalmente verdadeira. Então você sabe o que está acontecendo neste exato momento. A Itália e o Gaddafi, desde que ele foi covardemente assassinado pela nova ordem mundial. Não vamos nos esquecer disso? E o Gaddafi havia dito, sem eu por aqui, estará tudo dominado por eles. Nesta pequena viela do Vaticano que poucos turistas visitam, nós temos ali a sede central dos jesuítas, que certamente é um dos grupos mais poderosos do mundo. Aqui está escrito, sede do general dos jesuítas. Então este é o prédio, é o local onde a estrutura do poder é decidida. Quando o Papa Francisco se reúne com Adolfo Nicolas, esta reunião é feita aqui. Aqui decidem o futuro do Vaticano. É pena que agora não está aberto, porque se estivesse, você veria um símbolo muito particular dedicado aos jesuítas. Este símbolo está também na bandeira da Argentina. É claro que isso não é por acaso, não é uma coincidência, porque a América do Sul está envolvida pelos jesuítas. Os jesuítas dominam hoje completamente o poder no Vaticano. Mas mesmo assim, dentro do Vaticano existe uma outra ordem bastante poderosa. Esta é a Ordem dos Dominicanos. Ela foi formada por Santo Domênico. Eles já existiam antes que os jesuítas entrassem em cena, estavam presentes na Inquisição. Esta força dominicana tem se contraposto à força dos jesuítas dentro do Vaticano. E são eles que têm feito vazar na mídia as notícias de padres gays e pedófilos. Eu explico sobre isso. Em 1999, tinha um padre chamado Marinelli. Bom, este padre escreveu um livro, o nome era Eliminare.
Esse livro foi imediatamente censurado pelo Vaticano. Eles tentaram parar a publicação do livro. O livro denunciava pela primeira vez a maneira em que padres no Vaticano são chantageados, sobretudo os padres que são gays. E como os dominicanos fazem a chantagem, eles facilitam para que esses padres subam na hierarquia de poder, mas sabendo das suas fraquezas. Então as fraquezas desses padres são usadas contra eles próprios. E ultimamente aconteceu que o ex-cardeal, ex-secretário de Estado, o cardeal Tarcísio Bertone, mesmo antes da saída do Papa Bento, este cardeal ordenou que todas as pessoas que entrassem no Vaticano fossem monitorizadas. Então conseguiram identificar todos os traficantes, as prostitutas, os homossexuais. Então esse cardeal é hoje, na verdade, a pessoa mais poderosa entre os dominicanos, que são contrários aos jesuítas. Assim vamos dizer que ele seja o maior opositor do Papa Francisco. O cardeal Tarcísio Bertone, ao contrário do padre Francisco, que vive no seu palácio, este vive em uma grande mansão. E nesta gigantesca mansão ele realizou há meses atrás um encontro. Houve um requintado jantar com caviar e os melhores vinhos. Estiveram presentes apenas 30 ou 40 pessoas. E ali estavam os principais maçons, os cavaleiros templários, os Illuminatis. E na Itália nós temos uma academia dos Illuminati totalmente ligada ao Vaticano. Giuliano de Bernardi é o grão-mestre e ele é professor na Universidade do Norte da Itália. É um grão-mestre da Itália, da loja Grande Oriente. E oficialmente, em 1992, fundou a Academia dos Illuminati na Itália. Ela está situada atualmente na Praça da Espanha. A Academia dos Illuminati é ligada a Tarcísio Bertone, mas ao mesmo tempo é ligada também aos jesuítas. Então eu posso dizer que atualmente eles conseguiram concentrar na balança o poder dos jesuítas e dos dominicanos através do seu chefe maior, a maçonaria e o Illuminati. Então a maçonaria tem controle total sobre o Vaticano, porque existem muitos maçons. Só dentro dos muros do Vaticano existem 4 lojas maçônicas, sem contar com inúmeras lojas fora dos muros do Vaticano. E todas essas trabalham para dar suporte ao Vaticano. E o Vaticano tem relações próximas com muitos países, através dos maçons que os ajudam a corrigir as falhas. E assim, o último filme de James Bond foi filmado aqui nessa rua. Vários milhões de dólares foram dados ao Vaticano para que a produção pudesse usar esta rua como cenário. E existe algo muito interessante sobre este último filme do James Bond. É que, na realidade, ele denuncia as sociedades secretas. Há um tipo de conceito dos Illuminati presente no último filme do James Bond. E é claro que não há coincidências. O que eles fazem é preparar a mente das pessoas através da mídia e também dos filmes de Hollywood. Então todos os tópicos desses filmes são extremamente importantes para eles, porque estão programando e preparando as pessoas para os próximos acontecimentos. E é claro que existem pessoas infiltradas em todas as coisas. E será que eles dizem que os infiltrados são os jesuítas? Claro que eles não dizem, mas eles nunca mostram que os jesuítas estão, na verdade, controlando esse tipo de poder. A única parte que eles te permitem ver sobre este poder é a CIA. Mas nunca mostram que os jesuítas estão controlando esse tipo de poder. Olha aqui, esta pequena cancela. Quando você atravessa, então você não está mais no território do Vaticano. Você está no território que foi doado pelo Vaticano aos cavaleiros. Daqui para lá é a sede do poder dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, onde é decidido o poder militar do Vaticano. E isso juntamente com os jesuítas. Então, o general norte-americano pertence exatamente a esta ordem. Aí eu te pergunto, a quem ele deve fidelidade? A esta ordem ou ao presidente americano? Deve fidelidade a esta ordem, isso é sempre assim. Então todas essas pessoas, você sabe, até mesmo Jet Bush, ele é fiel primeiramente a esta ordem e depois ao governo americano. Porque nós vimos Tony Blair se juntando a uma específica ordem. Ele se tornou católico e depois, é claro, se juntou a uma dessas ordens.
Também Jimmy Doffel foi o maior pedófilo da história da Inglaterra. Ele foi tornado cavalheiro exatamente pelo João Paulo II. E ele era um grande companheiro do príncipe Charles. E é claro, porque todas essas pessoas estão envolvidas na mesma coisa. Quando se torna um pedófilo desse cavalheiro, agora ele tem liberdade para ir a todos os setores e pode violar todas as criancinhas. E nós dizemos, isso é terrível. O que tem acontecido com o Vaticano em respeito à pedofilia é algo assombroso. A tolerância é extrema, até mesmo o Papa Bento XVI fechou seus olhos e é por isso que ele foi expulso. Então diga para nós qual o principal objetivo dos jesuítas, como ele foi fundado e tudo mais. A ordem jesuíta foi fundada por Inácio Loyola. Ele foi preso 5 vezes durante o período de Inquisição. Isso aconteceu antes da ordem ser oficialmente criada. Então o que aconteceu é interessante saber, porque Inácio Loyola foi acusado de ser um mago. Ele era hábil no hipnotismo e o que fez no momento em de estabelecer a sua ordem foi enviar seus missionários para o Oriente. Então se tornou muito poderoso porque fez fortes alianças com a China e Japão. Então, quando diz respeito aos objetivos dos jesuítas, sua ideia é ter poder totalitário sobre o Vaticano e também todos os símbolos. Então a ideia jesuíta é se aproximar das escolas, das faculdades, universidades e criar então as pessoas no futuro como líderes. A ideia então é controle, não querem saber de religião. Assim, seu objetivo principal é ter uma nova ordem mundial e nela apenas uma religião. Esta religião será a mesma para todos, debaixo do coletivismo, sim. Então, nesses últimos dias, eu dei a saber ao Alex Jones sobre as reais perversões que ocorrem aqui. Isso faz parte desta podridão do Vaticano, desta óbvia podridão do Vaticano. Então, dentro do Vaticano, corre frouxo a questão envolvendo homossexualidade, gays. Eles têm até mesmo um website muito restrito, onde só os padres gays têm acesso. A Biblioteca Fraternelle, na Praça de Espanha, é um local de encontro. Na sessão de filosofia, todos os dias, por volta das 8 horas. E se encontram ali, indo então para a maior sauna gay da Itália. E esta grande sauna gay da Itália, realmente, ela é construída em um edifício que pertence ao Vaticano. E é claro, este edifício foi comprado também pelo cardeal Tarcísio Bertone. E é exatamente este personagem que é extremamente poderoso atualmente no Vaticano. E nós o chamamos de o Papa Rosa. E quando repetimos sobre o culto sexual, dizemos, ele está ligado à pedofilia e ao satanismo. E até mesmo já foi admitido aqui no Vaticano que existe um elo muito próximo entre pedofilia e satanismo. E até mesmo muitos padres gostam de pessoalmente realizar estas missas satânicas. Estes eventos satânicos são realizados exatamente onde o Papa fica nas suas férias. Fica perto do Castelo Gandolfo. Ali existem florestas à volta. Eles realizam ali essas missas negras e existem padres católicos e que na hora se transformam em padres satânicos. No momento em que esses padres católicos se tornam padres satânicos na missa satânicas, eles estão prontos e liberados para fazer qualquer tipo de perversões. Podem consumir drogas, deitar com mulheres, com homens, com crianças. Podem fazer várias coisas, até mesmo sacrifícios. Então, os cultos sexuais são muito abundantes. Então, você veja, existiu aqui no Vaticano até há pouco tempo um grupo que o Papa Francisco teve que expulsar. Ele foi denunciado pelo Wikileaks e o nome é Jéssica. O líder desse grupo era o mestre de cerimônias do Papa Bento XVI. E era ele quem realizava essas missas estranhas, esses rituais estranhos. E assim ele fazia, depois disso ia celebrar a missa com o próprio Papa. Assim houve um grande escândalo.
Este escândalo virou notícia durante alguns dias. Foi quando descobriram que próximo à estação terminal, onde atualmente a CNN está fazendo documentários, onde atualmente existem pontos de prostituição. A CNN atualmente está denunciando que ali na estação existem prostituições de menores. Bom, houve um escândalo exatamente aqui. Aconteceu em 2013. Se eu não me engano, em junho de 2013. Isso esteve em notícia durante 2 dias e depois sumiu. Dizer respeito a bares e locais em volta da estação terminal. Os padres iam nesses locais para apanhar essas crianças de 14 anos. Então se via essas ambulâncias paradas exatamente em frente à estação terminal. Apanhavam, portanto, esses jovens romenos de 14 anos e os levavam diretamente para o Vaticano. E isso, infelizmente, é o que ainda está acontecendo. E isso é algo que está relatado aqui no meu livro, e é claro, algo que saiu nas notícias. E qualquer um vindo aqui pode ver isso. E, na verdade, a nível mundial, a mídia não fala nada, não diz nada a respeito disso. Eles não fazem cobertura do que acontece em relação a isso. E agora, graças ao Alex Jones, estamos aqui desvendando tudo isso a você hoje. A mídia jamais irá dizer a verdade. Você tem que confiar em pessoas como Alex Jones para lhe dizer a verdade. E também existem livros que mostram os fatos, as evidências, não uma mentira criada. E este aqui, ó, é um desses livros. O Papa Francisco é o último Papa? Interrogação.